preparação mais importante da minha formação como treinador até então, eu vivi no Internacional, quando o professor João Paulo Medina era o coordenador e tinha muita coisa boa em termos de formação. É daquela época, daquela frase emblemática que em X anos o Internacional vai ser campeão, exatamente. Vai ganhar algo grande. A frase dele foi um pouquinho antes do que isso, acho que foi em 97, 98, por aí. Mas eu tive um aprendizado muito bom como formação, era uma ideia muito boa, coordenada por ele, e que formou grandes profissionais juntamente comigo naquela época. Guto Ferreira era técnico do Sub-20, foi profissional. Lisca era o técnico do primeiro ano do Sub-20. Julinho Camargo, que hoje está conosco no Internacional de volta. Osmar Loz, todos esses profissionais foram formados aí nesse momento. Que época boa, né? Uma época muito boa mesmo de metodologia de trabalho. Olha, o meu lateral esquerdo era o Chiquinho, que depois veio jogar no profissional do Internacional. Eu tive Daniel Carvalho como jogador. Eu tive Nilmar, foi eu que tive o privilégio de ver o Nilmar jogando pela primeira vez no Matsubara e escolher ele. Foi tu que trouxe o Nilmar. Tá, agora tu vai me esclarecer a história, porque ele já veio aqui na assado, tá ele e o Sidmar, e aí, opa, vamos lá, já fez um redondo aqui, já não sei se é um sim ou se é um não, já fez a toda. É que eu já ouvi a história várias vezes que o Nilmar veio como peso do Sidmar. Não é verdade a história, o Sidmar veio depois do Nilmar. O Nilmar era um jogador do Matsubara, nós fomos jogar um torneio sub-17 em Bebedouro, São Paulo, interior de São Paulo. E o torneio, e ficamos numa universidade, então se dormia nas salas com colchão no chão, tudo como é de verdade, né, que as pessoas não sabem. E tinha um jogo às 10 horas da manhã no dia seguinte. E o nosso diretor, que era o João Pancinha, disse assim, mano, temos um jogador aí que está se destacando, um centroavante, podemos olhar amanhã no jogo da manhã? Claro, vamos lá olhar. Terminou o primeiro tempo, ele olhou para mim e disse assim, e aí, o que achou do centroavante? Eu falei, o centroavante não joga... Não é tudo isso. Nada. Mas aquele magrelinho com a camisa 8 lá, você pode levar, porque eu não vi um jogador, faz tempo que eu não vejo um jogador jogar com um toque, 2 toques no Sub-17. E o Nilmar jogava dessa maneira. 8. De camisa 8 atrás do centroavante. E aí, então, o Internacional tinha muita dificuldade financeira na época, fez um empréstimo do Nilmar. Para 6 meses, então, para a gente observar melhor, aquilo era metade do ano, até o final do ano ficou emprestado. Se não me engano, 10 mil reais de empréstimo e 50 mil reais no todo. E quando chegou no final do ano, o Internacional adquiriu o Nilmar. E Sidmar veio no outro ano. Nilmar é um jogador muito, muito mesmo acima da média, muito magrinho ainda, tanto que quando chegou no Beira-Rio, nós tínhamos ido direto de Bebedouro para Macaé para jogar outro torneio. E chegou aí no Beira-Rio, o Lisca olhou, que era o técnico do Sub-20, o mano tá maluco? Tu trouxe um menino pro infantil? Desse tamanho. E aí ele fez a sequência dele com muito mérito. E na época nós também tínhamos um outro jogador emprestado, que o Internacional não conseguiu adquirir, que chamava Jadson, o próprio. O Jadson? O próprio. Passou pelo Inter, então. Passou pelo Inter no mesmo time do Nilmar. Como acontece isso, cara? Só que o Nilmar veio com empréstimo fixado, com valor fixado. E o Jadson veio por empréstimo do PSTC, sem passe fixado. E quando chegou no final do empréstimo, o PSTC pediu 300 mil reais. E o presidente, então, Fernando Miranda, disse, só tem dinheiro para comprar um.